Bem, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para produzir mais um vídeo para você, porque nós estamos falando sobre salvação na nossa série chamada Caminho da Maturidade, né? Dentro do Caminho da Maturidade, nós estamos falando sobre salvação. Então preste atenção, que é um estudo muito bom, que vai trazer firmeza para você, vai trazer segurança nesse tema, nesse tópico muito importante. Para começar, abra sua Bíblia em Efésios 2, versículo 4 e 5, e nós vamos tirar algumas lições aqui desse versículo. Diz assim o versículo de Efésios 2, verso 4 e 5. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém? E dentro da lição de salvação, o tópico hoje fala sobre a salvação é uma obra de Deus. A salvação é uma obra de Deus. Então, dentro da lição de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, eu tirei algumas lições. A primeira, eu aprendo aqui que a salvação é um ato, uma obra de Deus, motivada pelo seu amor e sua misericórdia. Então, a salvação não tem a mão do homem, não tem o homem fazendo alguma coisa por ela. Não, o que eu vejo é Deus, é um ato de Deus, é uma obra exclusivamente de Deus, motivada pelo seu amor e por sua misericórdia. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que na salvação, Deus nos favoreceu, apesar da nossa vida de desobediência e pecados. Então, ainda que eu estava vivendo uma vida em desobediência e no pecado, amém, Deus foi muito misericordioso e cheio de amor para que permitisse que Jesus Cristo viesse, morresse e ressuscitasse, para que eu tivesse na minha vida a oportunidade de receber a salvação. Esse é o segundo ponto que eu aprendo. Terceiro ponto que eu aprendo é que a graça é o poder de Deus agindo para nos favorecer. Aqui diz assim, olha, pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, a graça é o favor de Deus, é o poder de Deus nos favorecendo, né? A graça é o favor de Deus nos favorecendo, é o poder de Deus agindo para nos favorecer. Mais um ponto aqui que eu aprendo: a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. E ao homem cabe apenas ele querer ou não querer ser salvo. Amém? Então, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Foi Deus que tomou partido para nos salvar. Tá certo? Então, aí, Efésios 2, 4, 5 nos trouxe essas lições. Agora, pega o Romanos 5, versículo 8 e versículo 9, onde eu vou tirar mais uma lição. Diz assim, ó, Romanos 5, versículo 8 e 9. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos o pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Que coisa linda, né? Que lição que a gente aprende aqui. A primeira que eu aprendo no versículo 8 é essa. Deus nos apresenta a salvação como prova do seu grande amor, exatamente no momento que nossa vida está sendo vivida no caminho do pecado e da desobediência.
Então é lá, é no caminho do pecado, da desobediência, amém? Que Deus nos apresenta o seu plano, o seu propósito de salvação. Porque nós não tínhamos sido salvos para que viesse a salvação. Não, nós estávamos perdidos, necessitados da salvação. Aí sim, Deus preparou que a salvação viesse por meio de Cristo Jesus. Então, Deus nos apresenta a salvação como prova de seu grande amor, exatamente no momento que nossa vida está sendo vivida no caminho do pecado e da desobediência. Só os perdidos, só os que estão no caminho do pecado e da desobediência é que pode abrir o coração e receber a salvação de Deus. Amém? Eu aprendo no versículo 9 de Romanos 5 o seguinte: com a morte e ressurreição de Cristo, Deus nos aceita de volta para a sua presença e nos liberta da morte eterna. Então eu vejo duas bênçãos aqui proporcionadas pela salvação. Quando eu sou salvo, Jesus, amém? Ele está dizendo, eu te aceito de volta para a minha presença, na minha presença. Então a salvação, ela é a porta aberta para a presença de Deus. É a porta que Deus abriu para que eu entrasse e fosse aceito de novo na presença de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que depois de salvo, por meio da salvação, eu sou liberto da morte eterna. Aleluia, porque a salvação vai me levar a viver a vida eterna. Então eu vou escapar da morte eterna. Então são dois resultados da salvação que eu vejo aqui. Primeiro, eu sou colocado de volta na presença de Deus. Eu sou aceito por Deus. E segundo, eu sou liberto da morte eterna. Liberto, completamente liberto. O juízo de Deus agora não tem mais efeito na minha vida quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mais um versículo para a gente tratar desse assunto aqui, amém? E encerrar esse ponto. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém? Então eu aprendo aqui que a salvação não é uma obra humana, não é uma realização humana. O homem não fez nada para obtê-la e merecê-la. É pura graça de Deus. A obra de Deus é pura graça de Deus. É Deus que efetua a salvação. E eu acho muito interessante que também fala que a salvação ela tem um meio, é o meio da fé. Então eu sou salvo por meio da fé. Basta eu acreditar, basta eu crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. E eu acrescento nessa minha fé, né, porque é necessário para a minha salvação, o arrependimento dos meus pecados. Então eu me arrependo e eu creio. A fé é a somatória, né, do arrependimento e do crer na morte e ressurreição de Jesus. Se eu crer na morte e ressurreição de Jesus, é porque eu primeiro acreditei no arrependimento. Primeiro acreditei no que eu tinha que me arrepender dos meus pecados. Então, a salvação é por meio da fé. Ela é um presente de Deus. Deus simplesmente colocou isso para que eu seja salvo. Que eu creia, que eu acredite na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Desde que eu também me arrependa dos meus pecados. Ainda que a lição não está tratando de arrependimento.
A lição está tratando de salvação, tá? Em Gálatas 3:26, tem mais um versículo que deve ser compartilhado, deve ser lido, né? A gente deve ler e entender. Diz assim, Gálatas 3:26, diz assim: pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Amém? Então, eu acredito em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Sou aceito por Deus e Deus me recompensa me trazendo para a sua família, me tornando filho de Deus. Tá? Então tá aí, amém? Por meio da fé eu sou salvo e por meio da fé eu me torno filho de Deus, participante da família de Deus. Então fica aí mais um ponto aí para você meditar, você estudar, né? A salvação é uma obra de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.